Muito bom dia, muito bom dia. Eu queria trazer um conteúdo para você hoje aqui, para a gente refletir um pouco sobre a dualidade de opiniões, né? De entender e ouvir e perceber o prisma do outro quando a gente tem uma dada opinião sobre um dado assunto. E eu queria usar um pouco um conceito muito legal da PNL que fala sobre mapa e território e o quanto que isso e quanto que é importante a gente entender essa questão de mapa e território. Eu vou explicar já. Pensa assim, ó, desde o nosso nascimento, a gente vai vivendo experiências ao longo da vida e essas experiências, elas vão nos formando. Então a gente tem estímulos ao longo da vida e a gente recebe vários, e esses estímulos vão formando as nossas experiências e essas experiências vai formando todo o teu modelo mental, toda a tua forma de pensar sobre um dado assunto, sobre uma dada situação. Pois bem, então isso é o que a gente chama na PNL de mapa, ou seja, a forma com que você enxerga a vida. O mapa nada mais é do que o conjunto de estímulos e experiências de aprendizados que você viveu ao longo da tua vida. Aquilo que você ouviu, aquilo que você viu, aquilo que você experimentou, aquilo que você leu, aquilo que você assistiu, tudo isso de alguma forma fica registrado na tua mente. E aí eu queria só fazer um parênteses para a gente pensar um pouco em neurociência, né? Quando eu penso em neurociência, o cérebro, ele é um órgão como se fosse um dos órgãos mais importantes, isso todo mundo sabe, um dos mais complexos também, isso também todo mundo sabe, e também um daqueles que é ainda não totalmente ou muito pouco compreendido, isso também todo mundo sabe, mas eu queria que vocês pensassem no cérebro como se fosse uma rede. Essa rede é o que vai gerar toda e qualquer representação nossa da nossa vida, como a gente vê o mundo, daquilo que a gente constrói dentro da gente. Então, a neurociência ainda não sabe exatamente onde cada coisa fica guardada exatamente. Mas ela também já conseguiu identificar que existem alguns mecanismos por trás que faz com que nós guardemos coisas, né? Que nós busquemos coisas, a emoção, a dor, o sentimento de raiva, onde eles ficam armazenados, a gente sabe, não sabe exatamente, mas sabe as grandes regiões. E uma delas é o hipocampo. O hipocampo é uma estrutura neurológica que ela participa fortemente tanto da construção das nossas emoções, dos nossos aprendizados e da nossa memória. Então é o hipocampo, por exemplo, que ele é uma estrutura que ele gerencia de alguma forma as nossas memórias. É ele que faz com que nós busquemos uma dada memória e ele faz a gente relembrar, ir lá e pegar aquela memória naquele lugar. Então o hipocampo tem esse papel importante na recuperação da memória e tal. Por que é importante perceber isso? Porque toda experiência nossa gera uma marcação no nosso hipocampo, aqui pensando em neurociência, e essa marcação forma o nosso mapa, a nossa forma de ver a vida. Pois bem, quando a gente volta para o mapa, então, pensando o mapa, se eu pegar a geografia, para a própria geografia, o mapa é uma representação de um território. Ele não é o território em si. A gente poderia pegar, por exemplo, o Brasil. O Brasil, ele tem algo como 8,5 milhões de quilômetros quadrados e é um país dividido em 26 estados e um Distrito Federal. Isso é o nosso território. 8,5 milhões de metros quadrados, 26 estados e um Distrito Federal. Os 8,5 milhões de metros quadrados é o território. Os 26 estados e o Distrito Federal é uma representação, é o que seria o mapa. Perceba uma coisa, nem sempre foi assim. Se eu pegar, por exemplo, dentro de uma história no próprio Brasil, a gente vai cair em 1977, você vai ter o Mato Grosso, por exemplo, ser dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 5 anos depois, em 82, você vê Rondônia virando um estado. Ou seja, o mesmo território sofreu alterações ao longo do tempo no seu mapa. Portanto, todo o território é um objeto em si. O mapa é a sua representação. Portanto, o mapa é diferente de território. Território é o real, o mapa é a representação. Quando a gente traz isso para o contexto pessoal, a gente vai pensar que cada pessoa, quando uma pessoa pensa sobre algo, a forma com que ela pensa
é diferente da forma com que a outra pessoa pensa. Ainda que eles estejam olhando para o mesmo objeto, cada um vai olhar para aquele objeto sob a ótica dos teus mapas, das suas construções mentais, das suas formas de ver vida. Eu estou falando isso porque eu percebo dentro da minha prática clínica muitos e muitos e muitos mentorados com dificuldade de perceber o outro, o mapa do outro, a forma com que o outro vê a vida, porque eu tenho as minhas construções mentais. Uma pessoa que passou fome vai ter uma forma de ver a vida. Uma pessoa que teve sempre tudo muito abundante vai ter uma outra forma de ver a vida. Cada forma de ver a vida vai formar o mapa de cada pessoa. Portanto, eu poderia dizer então que o território é o concreto, é o objeto que a gente trata. O mapa é a sua representação, ou seja, como eu vejo aquilo, como eu percebo aquilo. E aí a gente poderia filosofar aqui um monte de outras coisas. A gente poderia pensar, por exemplo, que toda a realidade que a gente vive forma, então, uma realidade objetiva, aquilo que nós vivemos. Mas a forma com que nós experienciamos aquela dada realidade traz uma realidade subjetiva. Então, o que eu vivo é objetivo, mas a forma com que eu experimento, que eu leio aquela experiência, é uma realidade subjetiva. Então, cada pessoa vai viver um mundo a partir das suas próprias experiências. Sejam elas experiências que vão levar para uma realidade objetiva ou subjetiva, né? Quer ver um exemplo disso? Pense num evento que vocês participaram, que tinha muitas pessoas, um evento familiar. Depois de alguns anos, se você perguntar, não precisa nem ser depois de alguns anos, depois de algum tempo, se você perguntar para cada pessoa daquela como é que ela percebeu aquele evento, cada um vai ter a experiência sob a sua ótica. Um vai achar que foi maravilhoso, o outro vai achar que foi ruim, um vai gostar da comida, o outro vai achar a comida ruim, ou seja, cada mapa é um mapa. Portanto, esse mapa, ou seja, o conjunto das minhas experiências, isso é um mapa, é pessoal, é a minha representação pessoal. E aí, pessoal, entra a pílula de hoje. Cada pessoa vai ter um mapa, cada pessoa vai ter uma forma de ver a vida, porque não há como duas pessoas terem mapas iguaizinhos. Cada mapa é pessoal. Quer ver um exemplo disso? Não sei se vocês sabem, mas assim como tem a impressão digital ou reconhecimento da íris, uma das principais formas que o FBI nos Estados Unidos tem usado para identificar especialmente as pessoas ligadas ao terrorismo é o que ele chama de heartbeat, ou seja, o batimento cardíaco, né? O batimento cardíaco, a frequência do coração, o batimento do coração. Cada pessoa tem uma forma de bater o coração. Para vocês terem uma ideia, eles estimam até que o heartbeat, que é a batida do coração, a frequência do coração, o batimento cardíaco, ele é tão específico e é melhor até do que a impressão digital, porque na impressão digital eu tenho uma captura estática, o cara tem que estar lá e colocar digital para dizer se é ele ou não. No heartbeat, o FBI já tem colocado dentro de alguns aeroportos, ele vai com o laser, ele põe um laser na pessoa e ele sabe com a pessoa em movimento se aquela pessoa é o Wagner ou é o Joaquim. Portanto, assim como os mapas que a gente tem, cada um é pessoal, assim como uma impressão digital, assim como um reconhecimento de íris, cada um é pessoal. Cada um vai ter essa percepção. Então, e é engraçado pensar nisso, porque o nosso cérebro, ele percebe as coisas, tanto as realidades subjetivas como as objetivas, ele não faz distinção do que é realidade ou o que é fantasia. Para ele, se você viveu, internalizou, você está vivendo algo, virou realidade. Porque ele não tem a percepção. E a gente constrói todo o nosso modelo mental, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de pensar dessa maneira. Então, o meu chamado para vocês aqui é: lembrem que do outro lado tem uma outra pessoa que pensa diferente de você. Por que vocês acham, por exemplo, que eu não saio debatendo nos meus vídeos que estão aí, os cortes, os meus reels, tentando discutir com pessoas, se você está errado, aí eu estou certo, você está errado, você está certo. Porque cada pessoa vai olhar para o mesmo objeto de maneira diferente. É só vocês verem o que aconteceu com o Tiago, por exemplo, lá no negócio do Campari.
Cada um vai olhar de maneira diferente. E é nesse momento que você ter o autoconhecimento, entender mais sobre você, entender mais sobre a dinâmica das inter-relações, passa a ser fundamental. Porque com alguma inteligência emocional, ele não teria mandado aquela mensagem para a menina. E aquela mensagem acabou ferrando totalmente a vida dele. Talvez num momento muito difícil que ele estava passando, talvez ali na madrugada quando ele mandou, passando, sei lá, pelo que ele estava passando. Então, entender que o outro tem uma forma diferente de ver da minha, já vai ajudar demais você manter ou viver uma relação boa, porque você vai partir do pressuposto que o outro não tem que pensar como você. Esse é o meu convite para você. Se você de alguma maneira está com dificuldade de ver a vida dessa maneira, vem fazer mentoria comigo. Eu te ajudo a entender que o seu mapa não é o território. Cada mapa é um mapa e o seu é diferente dele ou dela, que é o seu parceiro ou aquele que você quer.